6. Winston escreveu em seu diário. Faz 3 anos. Foi num fim de tarde escuro, numa ruazinha estreita perto de uma das grandes estações de trem. Ela estava perto de uma passagem no muro, sob um poste de luz que mal a iluminava. Tinha um rosto jovem, com pintura bastante carregada. Foi realmente a pintura que me assustou. A brancura dela, como uma máscara, e os lábios brilhantes e vermelhos. As mulheres do partido nunca pintam o rosto. Não havia ninguém na rua, nenhuma teletela. Ela disse $2. Por hora estava muito difícil prosseguir. Ele fechou os olhos e os pressionou com os dedos, como se tentasse lhes arrancar a visão recorrente. Sentiu uma tentação quase irresistível de gritar uma saraivada de palavrões a plenos pulmões, ou dar com a cabeça contra a parede, chutar a mesa, jogar o tinteiro pela janela, qualquer coisa violenta, barulhenta ou dolorosa que pudesse apagar a memória que o atormentava. Não havia pior inimigo, refletiu ele, que o próprio sistema nervoso. A qualquer instante, a tensão que trazia dentro de si podia se traduzir num sintoma visível. Ele pensou no homem com quem cruzara na rua algumas semanas antes. Um homem de aparência comum, membro do partido, contando seus 35, 40 anos, alto e magro, carregando uma pasta. Estava a poucos metros de distância um do outro, quando o lado esquerdo do rosto do homem de súbito se contorceu numa espécie de espasmo. O mesmo se sucedeu quando eles se cruzaram. Era apenas um tremor, uma contorção, rápido como o abrir e fechar dos olhos de uma câmera, mas era óbvio que acontecia com frequência. Lembrou-se de ter pensado naquele momento. É um homem morto. E o mais assustador era que se tratava muito provavelmente de um movimento involuntário. O maior e mais mortal dos perigos era falar durante o sono. Dentro do que era capaz de conceber, não havia como se precaver contra isso. Ele respirou fundo e prosseguiu. Acompanhei-a pela passagem e atravessei em direção aos fundos, descendo a uma cozinha instalada num porão. Havia uma cama contra a parede e um lampião sobre a mesa, acesso com um lume muito baixo. Ele estava com os nervos à flor da pele. Tinha vontade de cuspir. Junto com a imagem da mulher no porão, lhe veio a de Catharine, sua esposa. Winston era casado. Fora casado de qualquer forma. Era possível que ainda estivesse casado, pois tanto quanto sabia, ela estava viva. Era como se respirasse mais uma vez o odor quente e abafado da cozinha do porão. Um odor em que se misturavam percevejos e roupas sujas e um perfume medonhamente barato, mas mesmo assim excitante, pois as mulheres do partido jamais usavam perfume, nem se podia imaginar que o fizessem. Apenas os proletas usavam perfume. Em seus pensamentos, o cheiro do perfume não se dissociava da fornicação. Ao acompanhar aquela mulher, cometia seu primeiro deslize num período de 2 anos ou mais. Como se pode imaginar, era proibido manter relações com prostitutas, mas esse era o tipo de regra que se podia, uma vez por outra, arriscar a quebrar. Era perigoso, mas não uma questão de vida ou morte. Ser flagrado com uma prostituta podia significar 5 anos num campo de trabalhos forçados, não mais desde que não se tivesse cometido outras infrações. E uma vez que se evitasse ser surpreendido no ato, não causava maiores problemas. As regiões mais pobres estavam cheias de mulheres dispostas a vender seus corpos. Algumas podiam ser compradas até mesmo por uma garrafa de gin, que era proibida aos proletas. Tacitamente, o partido tendia a incentivar a prostituição como uma válvula de escape a instintos que não podiam ser de todo reprimidos. A mera devassidão não despertava muito interesse, desde que se conservasse furtiva e sem alegria e envolvesse apenas mulheres de uma classe depauperada e desprezada. Por outro lado, a promiscuidade entre membros do partido configurava um crime imperdoável. Mas, embora esse fosse um dos crimes que os acusados nos grandes expurgos invariavelmente confessavam, era difícil imaginar que algo do gênero ocorresse de fato.
O objetivo do partido não era apenas impedir que homens e mulheres constituíssem lealdades passíveis de fugir ao controle. A missão verdadeira e subjacente era de apagar todo o prazer do ato sexual. O amor não era o inimigo, mas o erotismo dentro ou fora do casamento. Todas as uniões entre membros do partido tinham de ser aprovadas por um comitê nomeado com esse propósito, e embora o princípio nunca fosse declarado, sempre se recusava a permissão quando no casal em questão se percebia a existência de atração sexual. O único propósito reconhecido do casamento era a geração de crianças para servir ao partido. O ato sexual devia ser visto como uma operação menor, um pouco desagradável, não muito diferente de uma lavagem intestinal. Isso também nunca se declarava, porém se insinuava na educação de cada membro do partido desde a infância. Havia organizações, como a Liga da Juventude Antissexo, que apregoava o celibato completo para ambos os sexos. Todas as crianças deveriam ser concebidas por inseminação artificial, Insemarte, como era chamada em nova língua, e criadas em instituições públicas. Winston tinha consciência de que esse não era um projeto de todo sério, mas que de alguma maneira condizia com a ideologia geral do partido. O partido queria destruir o instinto sexual, ou se não tinha o poder de destruí-lo, que ao menos o distorcesse e conspurcasse. Ele não sabia a razão disso, mas parecia natural que assim fosse. E no tocante às mulheres, os esforços do partido haviam sido muito bem-sucedidos. Winston pensou mais uma vez em Catharine. Fazia 9, 10, quase 11 anos desde que haviam se separado. Era curioso como pensava pouco nela. Era capaz de passar dias sem se lembrar de que fora casado. Ficaram juntos por 1 ano e 3 meses. O partido não permitiu o divórcio, mas incentivava a separação quando o casal não houvesse tido filhos. Catharine era uma moça alta e loira, muito esguia e de movimentos esplêndidos. Tinha um rosto aquilino e forte, um rosto que se poderia dizer nobre, não fosse o vazio que, tanto quanto era possível, havia por trás dele. Muito rápido em sua vida de casados, ele concluíra, embora talvez isso decorresse apenas do fato de ter com ela um contato mais íntimo do que com a maioria das pessoas, que ela era, sem sombra de dúvida, a mente mais estúpida, vulgar e vazia que já tivera diante de si. Não havia um pensamento em sua cabeça que não fosse um lema, e não havia despautério absolutamente nenhum que o partido lhe oferecesse que ela não reproduzisse. Teletela humana apelidou-a em seus próprios pensamentos. De qualquer maneira, ele teria conseguido suportar a vida com ela não fosse por uma única coisa: o sexo. No instante em que ele a tocava, tinha a impressão de que ela estremecia e endurecia. Abraçá-la era como ter entre os braços um boneco de madeira. E era estranho que mesmo quando Catherine o trazia para perto de si, era como se ao mesmo tempo ela empurrasse com toda a força. A rigidez de seus músculos era responsável por essa impressão. Ela permanecia ali de olhos fechados, sem resistir ou cooperar, submetendo-se apenas. Era mais que constrangedor. Depois de um tempo tornou-se horrível. Mesmo assim, ele teria suportado o convívio com ela se tivessem concordado com o celibato. Curiosamente, foi Catherine que recusou. Uma vez que podiam, argumentou ela, era dever de ambos gerar uma criança. Assim, a execução do ato continuou a ocorrer com bastante regularidade 1 vez por semana, desde que não houvesse impedimentos. Ela mesma costumava lembrá-lo da tarefa pela manhã, como algo que precisasse ser feito impreterivelmente à noite. Ela se referia ao compromisso de 2 formas: produzir um bebê e cumprir nosso dever para com o partido. Sim, ela usara essas palavras. Não demorou para que a proximidade do dia marcado ele passasse a ser acometido de um violento sentimento de repulsa e horror. Por sorte, a criança não foi concebida, e afinal ela concordou em desistir de tentar. A separação veio logo depois. Winston deu um suspiro inaudível, ele pegou mais uma vez a pena e escreveu. Ela se jogou na cama e, de uma vez, sem nenhum tipo de preliminar e da forma mais grosseira e horrível
que se pode imaginar. Tirou a blusa. Ele via a si mesmo ali de pé sob a luz fraca, o nariz tomado pelo cheiro de percevejos e perfume barato, e o coração assaltado por um sentimento de derrota e amargor, que mesmo naquele momento se misturava à lembrança do corpo branco de Catherine, para sempre congelado pelo poder hipnótico do partido. Por que sempre teve de ser assim? Por que ele nunca pôde ter uma mulher unicamente sua, em vez desses encontros rápidos e imundos separados por anos? Mas um verdadeiro caso de amor era um acontecimento quase impensável. As mulheres do partido eram todas muito parecidas. Tinham a castidade tão profundamente estranhada em si quanto a lealdade ao partido. Mediante um cuidadoso condicionamento que remontava à infância, o uso de jogos e água fria, o lixo que lhes era incultado na escola, nos espiões e na Liga da Juventude, as palestras, os desfiles militares, as canções, os lemas e a música marcial, o sentimento natural lhes havia sido arrancado. O bom senso sugeria a Winston que talvez houvesse exceções, mas seu coração não acreditava nisso. As mulheres eram todas inexpugnáveis, como o partido tensionava que fossem. E o que ele queria, mais que ser amado, era romper aquela fortaleza de virtude, mesmo que fosse apenas uma vez em sua vida. O ato sexual, se bem realizado, significava rebelião. O desejo era crime pensar. Mesmo ter despertado Catherine, caso tivesse conseguido, não teria sido diferente de seduzi-la, embora ela fosse sua esposa. Mas o resto da história tinha de ser escrito, ele continuou. Eu aumentei o lume do lampião quando a vi sobre a luz. Depois da escuridão, o lume fraco do lampião de parafina dava a sensação de muita iluminação. Pela primeira vez, ele tinha condições de ver de fato uma mulher. Ele deu um passo em sua direção e então parou, numa mistura de desejo e terror. Winston estava dolorosamente consciente do risco que assumira ao estar ali. Era perfeitamente possível que as patrulhas o prendessem na saída. A propósito, elas podiam estar à espera do lado de fora naquele exato momento. Se ele fosse embora sem fazer o que tinha ido fazer ali. Aquilo tinha de ser registrado, tinha de ser confessado. O que ele viu de súbito à luz do lampião foi a velhice da mulher. A maquiagem formava uma camada tão densa sobre seu rosto que era como se ele pudesse quebrá-la como uma máscara de papel machê. Havia mechas brancas em seus cabelos, mas o detalhe de fato terrível era que sua boca, ligeiramente aberta, revelava apenas uma escuridão cavernosa. Ela não tinha um dente sequer. Ele escreveu apressado numa caligrafia frenética. Quando a vi sob a luz, percebi que ela já era uma mulher velha, com não menos de 50 anos, mas seguia em frente mesmo assim. Ele pressionou mais uma vez as pálpebras com os dedos. Estava escrito, mas de nada adiantara. A terapia não havia funcionado. A vontade de gritar palavrões a plenos pulmões era maior que nunca. 7. Se existe esperança, escreveu Winston, ela está nos proletas. Se existia esperança, ela estava nos proletas, pois só naquelas massas inquietas e abandonadas à própria sorte, 85% da população da Oceania, era possível gerar a força capaz de destruir o partido. O partido jamais seria deposto a partir de seu interior. Seus inimigos, se é que existiam, não tinham condições de se organizar ou mesmo de se identificar entre si. Ainda que a lendária fraternidade fosse real, como possivelmente era o caso, não se concebia que seus membros fossem capazes de se reunir em assembleia em números acima de 2 ou 3. Rebelião significava um brilho no olhar, uma reflexão da voz, no máximo uma palavra uma vez por outra sussurrada. Mas os proletas, se conseguissem de algum modo se fazer conscientes de sua força, não precisariam conspirar. Eles teriam apenas de se erguer e sacudir a si mesmos como um cavalo que se livra das moscas. Se assim decidissem, teriam o poder de explodir o partido em pedaços no dia seguinte. Será que cedo ou tarde lhes ocorrerá essa ideia? E ainda assim, Winston se lembrou de como certa vez
Ele andava por uma rua movimentada, quando o enorme ruído de centenas de vozes femininas se fez ouvir de uma rua lateral um pouco adiante. Era um enorme clamor de raiva e desespero, um "oh" rumoroso como a reverberação de um sino. Sentir o coração na boca. Começou, ele pensara. Uma revolta. Os proletas estão finalmente se libertando. Quando chegou ao local, foi para se deparar com uma turba de 200 ou 300 mulheres reunidas em torno das bancas de uma feira, com semblantes de expressão tão trágica quanto se fossem elas as passageiras condenadas de um navio que afunda. Mas naquele momento, o desespero geral irrompeu numa multidão de brigas individuais. Parecia que uma das bancas vendia caçarolas de lata. Eram horríveis, desajeitadas, mas era sempre difícil conseguir qualquer tipo de panela. O estoque havia então acabado. As mulheres bem-sucedidas em seu intento, empurradas e sacudidas pelas demais, tentavam sair com suas panelas enquanto dezenas de outras gritavam em torno da banca, acusando o responsável de favorecimento e de ter mais caçarolas escondidas em algum lugar. Houve uma nova explosão de gritos. Duas mulheres corpulentas, uma delas com cabelo liso e comprido, seguravam a mesma caçarola e tentavam arrancá-la das mãos uma da outra. Por um instante, ambas puxaram ao mesmo tempo e então o cabo se desprendeu. Winston assistiu à cena com nojo. E, no entanto, por um instante, que poder assustador havia soado no grito daquelas poucas centenas de gargantas. Por que eles nunca eram capazes de gritar daquela forma sobre qualquer coisa que importasse? Ele escreveu: até que eles se tornem conscientes, nunca se rebelarão. E até depois que tenham se rebelado, nunca serão conscientes. Isso, ele pensou, poderia muito bem ter sido transcrito de uma das cartilhas do partido. O partido reivindicava, é claro, ter libertado os proletas da escravidão. Antes da Revolução, eles haviam sido medonhamente oprimidos pelos capitalistas, tinham conhecido a fome e a violência. As mulheres haviam sido forçadas a trabalhar nas minas de carvão. A propósito, as mulheres ainda trabalhavam nas minas de carvão. As crianças costumavam ser vendidas às fábricas ao completar 6 anos. Mas, ao mesmo tempo, graças aos princípios do duplo pensar, o partido ensinava que os proletas eram inferiores naturais que deviam ser mantidos sob sujeição, como animais, mediante a aplicação de algumas regras. Na realidade, muito pouco se sabia sobre os proletas. Não era necessário saber muita coisa, desde que continuassem a trabalhar e procriar, suas demais atividades não importavam. Legados à própria sorte, como gado solto nas planícies da Argentina, haviam se convertido a um estilo de vida que lhes parecia ser inerente, uma espécie de padrão ancestral. Nasciam e cresciam nas sarjetas, começavam a trabalhar aos 12 anos, passavam por um breve desabrochar da beleza e do desejo sexual, casavam-se aos 20, chegavam à meia-idade aos 30 e morriam, em sua grande maioria aos 60 anos. O trabalho braçal pesado, os cuidados com o lar e as crianças, as quisilas entre vizinhos, o cinema, o futebol, a cerveja e, acima de tudo, os jogos de azar, lhes preenchiam os horizontes mentais. Alguns poucos agentes da polícia do pensamento circulavam entre eles, espalhando falsos rumores e identificando e eliminando os poucos indivíduos que julgassem ser potencialmente perigosos. Mas nenhuma tentativa de doutriná-los com a ideologia do partido se levara a cabo. Não era desejável que os proletas tivessem fortes sentimentos políticos. Tudo o que se exigia deles era um patriotismo primitivo, ao qual se pudesse recorrer sempre que fosse necessário fazer com que aceitassem turnos de trabalhos mais extensos e rações mais magras. E mesmo quando demonstravam insatisfação, como por vezes ocorria, seu descontentamento os levava a lugar nenhum, pois, desprovidos de ideias, eram capazes tão só de se ater a diferenças amesquinhadas e pontuais. Os grandes males invariavelmente escapavam a seus olhos. A grande maioria dos proletas nem sequer tinha teletelas em casa. Mesmo a guarda civil interferia muito pouco em sua vida.
Havia muita criminalidade em Londres, uma cidade dentro da cidade feita de ladrões, bandidos, prostitutas, traficantes de drogas e golpistas de toda sorte. Mas, uma vez que tudo se passava entre os próprios proletas, era assunto de pouca monta. Em todas as questões morais, era-lhes sempre permitido seguir seus códigos ancestrais. O puritanismo sexual do partido não era imposto a eles. A promiscuidade não era punida, permitia-se o divórcio. A propósito, mesmo os rituais religiosos eram liberados desde que os proletas mostrassem qualquer sinal de necessidade ou vontade. Eles estavam acima de qualquer suspeita. Como rezava o lema do partido, proletas e animais são livres. Winston alcançou e coçou com cuidado sua úlcera varicosa. Ela começara a incomodá-lo de novo. A coisa com que, invariavelmente, se deparava era a impossibilidade de saber como se vivia antes da Revolução. Ele tirou da gaveta um exemplar de uma cartilha de história para crianças que pedira emprestado à Sra. Parsons e começou a copiar uma passagem no diário. No passado, dizia o texto, antes da gloriosa Revolução, Londres não era a belíssima cidade que conhecemos hoje. Era um lugar escuro, miserável e sujo, onde quase todos mal tinham de comer e onde os militares de pobres não tinham botas nos pés, nem mesmo um teto sobre o qual dormir. Crianças não mais velhas que você tinham de trabalhar até 12 horas por dia para senhores cruéis, que as açoitavam com o chicote se trabalhassem com lentidão, e as alimentavam apenas com caixas de pão velho e água. Mas em meio a essa terrível pobreza, havia umas poucas casas bonitas e grandes que eram habitadas pelos homens ricos que tinham até 30 criados para cuidarem de si. Esses homens ricos eram chamados de capitalistas. Eles eram gordos e feios e tinham rostos cheios de maldade, como que se vê na página ao lado. Você pode perceber que ele está vestido com um casaco comprido e preto, chamado casaca, e um chapéu estranho e brilhante que parece uma chaminé, e que se denominava cartola. Esse era o uniforme dos capitalistas e ninguém mais tinha o direito de vesti-lo. Os capitalistas eram donos de tudo no mundo e todos eram seus escravos. Eles eram donos de todas as terras, todas as casas, todas as fábricas e todo o dinheiro. Se qualquer um desobedecesse a eles, eles podiam prendê-lo ou podiam tirar seu emprego e deixar que morresse de fome. Quando qualquer pessoa comum se dirigia a um capitalista, ela tinha de se encolher e se curvar e tirar o chapéu e chamá-lo de Sir. O chefe de todos os capitalistas era chamado de rei. Mas ele conhecia o resto da lista. Ela faria menção a bispos em suas chamarras, a juízes em suas capas de pelo de arminho, ao pelourinho, ao tronco, ao azorrague, ao banquete do Lorde Prefeito, à prática de beijar os pés do Papa. Havia também o que se chamava de Jus Primae Noctis, que provavelmente se mencionava numa cartilha para crianças. Era a lei segundo a qual todo capitalista tinha o direito de dormir com qualquer mulher de uma de suas fábricas. Como se podia dizer o quanto disso era mentira? Podia ser verdade que a média humana estava melhor então do que estivera antes da Revolução. A única evidência contrária era o protesto mudo em seus próprios ossos, o sentimento instintivo de que as condições em que você vivia eram intoleráveis e que em algum outro momento elas haviam sido diferentes. Ocorria-lhe que o que havia de verdadeiramente característico a respeito da vida moderna não era sua crueldade e insegurança, mas apenas sua precariedade, miséria e embotamento. A vida, se você olhasse ao redor, não trazia qualquer semelhança não só com as mentiras que transbordavam das teletelas, mas mesmo com os ideais que o partido tentava alcançar. Grandes áreas dela, mesmo para um membro do partido, eram neutras e apolíticas. Uma questão de suportar ingloriamente trabalhos tediosos, lutar por um espaço no metrô, remendar meias velhas, implorar por um tablete de sacarina, guardar uma bituca de cigarro. O ideal estabelecido pelo partido era algo imenso, assombroso e brilhante.
Um mundo de aço e concreto, de máquinas monstruosas e armas assustadoras. Uma nação de guerreiros e fanáticos, marchando adiante em perfeita unidade, todos pensando os mesmos pensamentos e bradando os mesmos lemas, trabalhando, lutando, triunfando, perseguindo, 300 milhões de pessoas todas com os mesmos rostos. A realidade era de cidades em ruínas miseráveis, onde gente subnutrida se arrastava de um lado para o outro com sapatos furados, em casas do século XIX, caindo aos pedaços que cheiravam sempre a repolho e banheiro sujo. Ele parecia ter uma visão de Londres imensa e destruída, uma cidade de 1 milhão de lixeiras e misturada com o retrato da senhora Parsons, uma mulher de rosto sulcado e cabelo ralo tentando consertar inutilmente um cano entupido. Ele se esticou para coçar o tornozelo mais uma vez. Dia e noite, as teletelas arranhavam seus ouvidos com estatísticas, provando que as pessoas hoje tinham mais comida, mais roupas, melhores casas, melhor divertimento, que viviam mais, tinham jornadas de trabalho mais curtas, eram maiores, mais saudáveis, mais fortes, mais felizes, mais inteligentes, mais educadas que as pessoas de 50 anos atrás. Nenhuma palavra a esse respeito podia ser validada ou invalidada. O partido alegava, por exemplo, que 40% dos proletas adultos eram então alfabetizados. Antes da Revolução, dizia-se, o número era de apenas 15%. O partido alegava que a taxa de mortalidade infantil era de apenas 160 por 1.000 nascimentos, enquanto antes da Revolução havia sido de 300 por 1.000. E assim continuava. Era como uma só equação com duas incógnitas. Podia muito bem ser que todas as palavras dos livros de história, mesmo as aceitas como verdades inquestionáveis, fossem literalmente pura fantasia. Pelo que Winston sabia, jamais houvera uma lei como o jus primae noctis, ou qualquer criatura como um capitalista, ou qualquer peça de vestuário como uma cartola. Tudo se desfazia em névoa. O passado era apagado, o apagamento era esquecido, a mentira se tornava verdade. Uma única vez na vida, ele teve em mãos, depois do evento, isso era fundamental, evidências concretas e inequívocas de um ato de falsificação. Ele a tivera entre os dedos por 30 segundos. Era o ano de 1973, provavelmente. De qualquer forma, foi mais ou menos na época em que ele e Catharine se separaram. Mas a data de fato relevante remontava a 7 ou 8 anos antes. A história tinha início em meados dos anos 60, o período dos grandes expurgos em que os primeiros líderes da Revolução haviam sido exterminados de uma vez por todas. Por volta de 1970, já nenhum deles estava vivo, exceto o grande irmão. Todos os demais já haviam sido, àquela altura, denunciados publicamente como traidores e contra-revolucionários. Goldstein fugira e encontrara refúgio num lugar desconhecido, e dentre os demais, uns poucos tinham simplesmente desaparecido, enquanto a maioria havia sido executada depois de julgamentos públicos espetaculares em que foram expostas as confissões de seus crimes. Dentre os últimos sobreviventes havia 3 homens, Jones, Aronson e Rutherford. Provavelmente em 1965, esses 3 homens foram presos. Como era comum acontecer, eles desapareceram por 1 ano ou mais, de modo que não se sabia se estavam vivos ou mortos, e foram subitamente trazidos de volta ao público para que se declarassem culpados, também segundo o costume. Eles confessaram os crimes de tráfico de informações sigilosas com o inimigo. Naquela época, o inimigo também era a Eurásia, desvio de verbas públicas, assassinato de figuras de confiança do partido, conspiração contra a liderança do Grande Irmão, ação que datava de período muito anterior à Revolução, e atos de sabotagem que haviam causado a morte de centenas de milhares de pessoas. Depois de confessados esses crimes, os 3 foram perdoados e reintegrados ao partido, recebendo cargos que não eram mais que sinecuras, não obstante parecessem importantes. Todos eles publicaram no Times
longos artigos abjetos em que analisavam as razões de sua traição e prometiam corrigir os próprios erros. Algum tempo depois da libertação desses homens, Winston os vira reunidos no Café da Castanheira. Lembrava-se do misto de fascinação e terror com que os observava pelo canto do olho. Eram homens muito mais velhos que ele, relíquias de um mundo antigo, quase as últimas grandes figuras remanescentes dos tempos heróicos do partido. Ainda conservavam a aura da guerra civil e da luta da clandestinidade. Winston tinha a sensação, embora já naquela época os fatos e as datas carecessem de alguma previsão, de conhecer o nome daqueles homens há mais tempo que o do grande irmão. Mas também eram bandidos, inimigos, párias, com toda certeza condenados à extinção dentro de 1 ou 2 anos. Ninguém que caísse nas mãos da polícia do pensamento jamais escapava no final. Eram cadáveres que aguardavam sua devolução ao túmulo. Ninguém ocupava as mesas que lhes eram mais próximas. Não era sensato nem mesmo ser visto na vizinhança daquelas pessoas. Estavam sentados em silêncio diante de copos de gin, com infusão de cravo, a especialidade da casa. Dentre os 3, Rutherford tinha a aparência que mais impressionava o Winston. Rutherford fora um famoso caricaturista, cujas tirinhas brutais haviam sido importantes para incentivar a opinião pública antes e durante a Revolução. Mesmo agora, de tempos em tempos, seus trabalhos eram publicados no Times. Haviam se tornado mera imitação de seu antigo estilo, pouco convincente e curiosamente sem vida. Sempre traziam reaproveitamentos de temas antigos, cortiços, crianças famintas, batalhas de rua, capitalistas de cartola. Os capitalistas pareciam agarrados às suas cartolas mesmo nas barricadas. Um esforço interminável e impotente de regresso ao passado. Ele era um homem imenso, com uma juba de cabelos grisalhos e encebados, o rosto inchado e coberto de rugas, os lábios protuberantes. Parecia ter sido, em algum momento, um homem muito forte, mas seu corpo grande se encontrava então inclinado, curvado, abaulado, ruindo em todas as direções. Ele parecia colapsar diante dos olhos de todos, como uma montanha que desabasse. O relógio marcava o horário morto das 15 horas. Winston não conseguia se lembrar de como podia estar no café àquela hora. O lugar estava praticamente vazio. Uma música metálica soava intermitente, vinda dos telões. Os 3 homens estavam sentados a um canto, quase imóveis, sempre mudos. Sem que solicitassem, o garçom os abastecia de novas doses de gin. Havia um tabuleiro de xadrez na mesa ao lado, com as peças arrumadas, mas nenhum jogo em andamento. E então, por talvez meio minuto, não mais, algo se passou nas teletelas. A música que tocava se transformou, assim como seu tom. Era como se algo a invadisse. Era difícil de descrever. Era um tom muito particular, rachado, relinchado e zombeteiro. Em sua mente, Winston o chamou de nota amarela, e então uma voz na teletela começou a cantarolar. Sob o castanheiro em flor, nós juramos nos trair. Todo mundo vai cair sob o castanheiro em flor. Os 3 homens não se mexeram, mas quando Winston olhou de novo para o rosto ruinoso de Rutherford, viu que seus olhos estavam cheios de lágrimas. E foi então que percebeu pela primeira vez, com uma espécie de tremor interno, e ainda sem saber o que fizera tremer, que Aronson e Rutherford tinham o nariz quebrado. Um pouco mais tarde, os 3 foram novamente presos. Aparentemente haviam se envolvido em novas conspirações desde sua libertação. No segundo julgamento, confessaram mais uma vez todos os seus crimes antigos, enfileirando ao seu lado uma nova série de delitos. Os 3 foram executados e seus destinos registrados nas crônicas do partido como advertência à posteridade. Cerca de 5 anos depois, em 1973, Winston desenrolava um maço de documentos que acabara de cair do tubo pneumático sobre a mesa, quando encontrou um fragmento de papel que evidentemente havia sido enfiado entre os demais e então esquecidos.
No instante em que o desamassou, viu o que representava. Era meia página rasgada de uma edição do Times, datada de cerca de 10 anos antes. A metade superior da página, de modo que incluía a data, e que continha uma fotografia dos delegados presentes a uma reunião do partido em Nova York. Em destaque no meio do grupo estavam Jones, Aronson e Rutherford. Não havia como confundi-los. De qualquer forma, o nome deles estava na legenda da parte inferior. A questão era que, nos 2 julgamentos, os 3 homens haviam confessado que naquela data estavam em solo eurasiano. Tinham voado de uma pista de pouso secreta no Canadá para um encontro em algum lugar da Sibéria e se reunindo com membros do Estado-Maior Eurasiano, aos quais haviam contado segredos militares importantes. A data ficara gravada na memória de Winston porque, por acaso, era o solstício de verão, mas a história toda provavelmente estava registrada em inúmeros outros lugares. Só havia uma conclusão possível: as confissões não eram verdadeiras. É claro que isso não foi por si só uma descoberta. Mesmo naquele tempo, Winston não supunha que as pessoas exterminadas nos expurgos haviam de fato cometido os crimes de que eram acusadas. Mas aquilo era uma evidência concreta. Era um fragmento do passado abolido, como um fóssil que aparece no extrato errado e destrói uma teoria geológica. Era o suficiente para implodir o partido e reduzi-lo a átomos, caso o acontecimento pudesse ser levado de alguma forma a público e ter seu significado divulgado. Ele dera sequência ao trabalho. Assim que viu o que era a fotografia e o que significava, cobriu-a com uma outra folha de papel. Felizmente, quando desenrolou o maço de folhas, ela se revelara de cabeça para baixo em relação à perspectiva da teletela. Ele pôs o bloco de rascunhos no joelho e empurrou a cadeira para trás para ficar o mais longe possível da teletela. Conservar o rosto vazio de qualquer expressão não era difícil, e com algum esforço, até mesmo a respiração podia ser controlada. Mas era impossível controlar as batidas do coração e a teletela era sensível o bastante para captá-las. Deixou que transcorressem o que lhe pareceram 10 minutos, o tempo todo atormentado pelo medo de ser denunciado por algum acidente. Uma lufada que atravessasse a mesa de repente, por exemplo. Em seguida, ele depositou a fotografia no buraco da memória, sem descobri-la novamente, acompanhada de outros papéis usados. Talvez não tenha levado mais de 1 minuto para ela se desfazer em cinzas. Isso ocorrera há 10 ou 11 anos. Hoje talvez ele tivesse conservado a fotografia. Era curioso o fato de que mesmo naquele momento, quando a fotografia em si, bem como o acontecimento nela registrado, reduziam-se à memória, parecia-lhe importante tê-la tido entre os dedos. Por acaso o domínio do partido sobre o passado já não se revelava tão poderoso? Perguntou-se ele. Apenas porque uma evidência já perdida havia um dia existido? Mas hoje, supondo que de alguma forma pudesse ser resgatada das cinzas, a fotografia talvez nem pudesse servir de evidência. Já na época em que fez sua descoberta, a Oceânia não se encontrava em guerra com a Eurásia, e os 3 homens mortos teriam de ter traído seu país com agentes da Lestásia. Desde então, outras mudanças haviam ocorrido. 2, 3, ele não conseguia lembrar quantas. Era possível que as confissões tivessem sido escritas e reescritas até que os fatos e datas originais não tivessem mais o menor significado. O passado não apenas mudava, como mudava continuamente. O fato de ele nunca ter compreendido com clareza por que se realizava a imensa fraude o afligia com uma sensação de pesadelo. As vantagens imediatas de falsificar o passado eram óbvias, mas a razão final era misteriosa. Ele pegou a pena mais uma vez e escreveu: Eu entendo como, não entendo o porquê. Ele se perguntou, como muitas vezes antes havia se perguntado, se ele próprio era louco. Talvez loucura fosse ser a exceção. Houve um momento em que fora loucura acreditar que a Terra gira em torno do Sol.
Hoje, a loucura é acreditar que o passado é inalterável. Ele podia estar sozinho nessa crença e, caso estivesse, era um louco. Mas a ideia de ser louco não o incomodava muito. Causava-lhe horror, sim, que pudesse estar também errado. Ele pegou o livro de história para crianças e olhou para o retrato do grande irmão, que formava o frontispício. Os olhos hipnóticos fitavam os seus. Era como se uma enorme força se abastecesse sobre você e o esmagasse. Algo que lhe penetrava o crânio, golpeava-lhe o cérebro, fazia com que abandonasse em pânico suas crenças e praticamente o convencia a negar a evidência de seus próprios sentidos. Por fim, o partido anunciava que 2 mais 2 eram 5 e era preciso acreditar. Era inevitável que eles fizessem essa afirmação mais cedo ou mais tarde. A lógica de sua posição exigia isso. Não apenas a validade da experiência, como a própria existência de uma realidade objetiva era tacitamente negada pela filosofia do partido. A heresia das heresias era o senso comum. E mais aterrorizante do que o matarem por pensar de outra forma era que eles pudessem estar certos, pois afinal, como sabemos que 2 mais 2 são 4? Ou que a força da gravidade funciona? Ou que o passado é imutável? Se o mundo passado e o mundo exterior existem apenas na mente e a própria mente é controlável, o que acontece então? Mas não. Winston sentiu sua coragem se fortalecer de súbito, como de modo espontâneo. Sem que fosse suscitado por alguma associação óbvia, o rosto de O'Brien surgiu em sua mente. Ele sabia com mais certeza que antes que O'Brien estava a seu lado. Ele estava escrevendo o diário por O'Brien, para O'Brien. Era como uma carta sem fim que alguém jamais pudesse ler, mas que era endereçada a uma pessoa em particular, ganhando a partir daí suas nuances. O partido lhe dizia que rejeitasse as evidências de seus olhos e ouvidos. Era essa sua ordem mais essencial e cabal. Sentiu o coração faltar-lhe ao pensar no enorme poder que se alinhava contra si, na facilidade com que qualquer intelectual do partido o derrotaria em debate, nos argumentos sutis que não seria capaz de compreender e aos quais não saberia muito menos responder. Mesmo assim, ele estava certo. Eles estavam errados e ele estava certo. O óbvio, o banal e o verdadeiro tinham de ser defendidos. O simples é verdadeiro, agarre-se a isso. O mundo sólido existe, suas leis não mudam. As pedras são duras, a água é molhada, os objetos que não são seguros caem em direção ao centro da Terra. Com a sensação de que conversa com O'Brien e ao mesmo tempo apresentava um axioma importante, ele escreveu: liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4. Se ela é reconhecida, todo o resto a acompanha.